Fala cofrinho e cofrinha, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Gui Vendramini, educador financeiro, e eu estou muito feliz de você estar aqui hoje para poder aprender um pouquinho sobre o M6PI, o método dos 6 passos infalíveis. O M6PI é um método de 6 passos que eu criei baseado na minha experiência de mais de 10 anos ajudando centenas de famílias a saírem do verdadeiro caos financeiro e a trilharem um caminho para a tão sonhada liberdade e independência financeira. O que eu vou te ensinar com o M6PI é um passo a passo que, se você aplicar na tua vida financeira, vai fazer você, primeiro, mudar a tua mentalidade financeira, ou seja, mudar a forma como você lida com dinheiro, porque isso é fundamental no processo de saída do caos financeiro e enriquecimento. Você já percebeu que as pessoas elas tratam o dinheiro de uma maneira diferente uma das outras? O nome disso é finança comportamental. Cada um tem uma forma de entender como deve ser usado o dinheiro. Tem gente que acha que tem que juntar dinheiro para comprar a casa própria, tem gente que já acha que o bom mesmo é curtir a vida, porque amanhã ou depois você morre e aí você deixa tudo para alguém e no final das contas você não aproveitou. Ou seja, as pessoas elas agem diferente em relação ao dinheiro. Mas a verdade é que os ricos, eles utilizam o dinheiro de uma maneira e as pessoas que estão num caos financeiro endividadas acabam utilizando de outra maneira. Então, se você mudar um pouquinho, virar uma chave na tua cabeça e mudar a tua mentalidade financeira, você sim vai passar a ter um pensamento voltado à liberdade e independência financeira. E é isso que é o primeiro passo do M6PI, mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade significa, por exemplo, você passar a dar mais atenção em comprar ativos do que passivos, onde ativos são coisas que colocam dinheiro no teu orçamento mensal e passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do teu orçamento mensal. Quer ver um exemplo? Olha o que acontece com a maioria das pessoas. Quando você começa a trabalhar, sei lá, sai de uma faculdade, ou então sai da escola, começa a trabalhar, ganhar o teu salário, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Pô, eu vou comprar um apartamento, eu vou financiar e vou ter um cantinho meu. Ou então, poxa, agora chegou o momento de eu comprar um carro, então vou comprar um carro. E aí, apartamento financiado, é juros que você vai pagar. Carro financiado, é juros que você vai pagar e um ativo, um patrimônio, na verdade, que vai gerar uma depreciação. E, além disso tudo, um carro financiado, um apartamento financiado podem significar parcelas de empréstimos no teu orçamento doméstico que vão comprometer tudo de tal forma que pode atrasar ou prejudicar e muito o teu enriquecimento. Então, essas tomadas de decisão, não de comprar um apartamento, mas da hora certa de comprar um apartamento, não de comprar um carro, mas da hora certa de comprar um carro, ou então o porquê fazer uma dívida para comprar determinada coisa, tudo isso tem a ver com mentalidade financeira. Então, o primeiro passo do M6PI é você virar uma chave, mudar a tua mentalidade financeira para começar a enxergar o dinheiro da forma como os ricos enxergam. Aí, a gente vai para o segundo passo do M6PI. No caso, o segundo passo do M6PI é justamente você organizar a casa. Eu gosto de fazer uma analogia sobre o endividamento, o caos financeiro e a nossa vida financeira. Imagina que você está com muitas dívidas, você está com uma desorganização financeira muito grande, ou então você está gastando e não está sobrando nada no final do mês. E aí, quando uma pessoa está muito endividada, ela fica assim: Gui, eu quero sair das dívidas. Qual é o segredo para eu sair das dívidas? Eu quero eliminar essas dívidas do meu orçamento. Eu quero que comece a sobrar dinheiro no meu orçamento. Pois é, só que as dívidas no seu orçamento, fazendo essa analogia que eu quero te mostrar, elas na verdade são uma febre ocasionada por uma doença. Então, quando a gente está com um filho doente, por exemplo, e ele está com febre, é claro que a gente trata a febre. Ninguém gosta de ficar com febre. Mas tão importante ou mais importante do que tratar a febre é você diagnosticar a doença. O porquê que ele está com aquela febre? Será que é uma infecção de garganta? Será que é uma virose? O que está acontecendo? Na nossa vida financeira é a mesma coisa. Primeiro, a gente trata a doença e, juntamente com o tratamento da doença, a gente tem que tratar a febre. O que eu quero te dizer? O segundo passo do M6PI é você tratar a sua doença. O que te levou ao endividamento? A gente já sabe que pode ter sido uma mentalidade um pouco errada em relação ao dinheiro, mas na prática ali, nos teus atos do dia a dia, o que te levou ao endividamento? No passo 2, a gente faz o quê? A gente organiza o teu orçamento doméstico. A gente faz com que o teu orçamento doméstico deixe de ficar um orçamento desequilibrado
e passe a ficar um orçamento equilibrado. Ter um orçamento equilibrado significa que o teu orçamento tem que estar dividido dessa seguinte forma: 60% do teu orçamento tem que estar dividido em gastos essenciais, ou seja, é aquela conta de luz, a conta de água, o aluguel ou a parcela do financiamento do imóvel, a escola dos teus filhos, o plano de saúde. Depois disso, 25% do seu orçamento vai estar destinado aos seus gastos com lazer ou supérfluos, ou então gastos variáveis que possam acontecer ao longo do mês. 60 mais 25 já dão 85% do orçamento. E onde é que estão esses 15 faltantes? Os 15 faltantes é justamente o que eu chamo de capacidade poupadora. É aquele valor do orçamento que você vai destinar para tuas metas financeiras. E tuas metas financeiras pode ser uma aposentadoria confortável, sair do aluguel e comprar o teu apartamento próprio, pode ser até, por que não, fazer uma reserva para você sair e quitar todas as tuas dívidas. Então no passo 2, é importante você transformar esse teu orçamento que pode estar todo desequilibrado num orçamento equilibrado, através de corte de gastos, através de insights de como fazer renda extra para você aumentar as tuas receitas e também aprender a controlar teus gastos ao longo do mês, né? Porque às vezes você ganha bem, você tá com os custos ali equilibrados, mas eles só fogem ali naquela parte variável. Então você tem que aprender a controlar isso. Esse é o passo 2 do M6PI. O passo 3 do M6PI é você eliminar o endividamento do teu orçamento. Ou então, vou melhorar isso, não é eliminar, porque dívidas nem sempre são totalmente ruins, mas você só ficar com dívidas boas no teu orçamento, que você só tenha o teu financiamento imobiliário, que foi o que você precisou fazer para ter a tua casa própria. Ou então que você tenha só a tua parcela da universidade ou da pós-graduação. Agora, dívida ruim, cartão de crédito, cheque especial, consignado, empréstimo pessoal, às vezes até agiota, não! Isso a gente tem que eliminar do seu orçamento. E é isso que eu te ensino no passo 3 do M6PI. O passo 3 do M6PI é toda uma estratégia destinada a você sair do endividamento. O que você tem que fazer para você aplicar essa estratégia? Primeiro de tudo, você precisa entender como estão divididas as suas dívidas. Você precisa listar todas as suas dívidas e entender para quem você deve, qual é a dívida, quanto ainda falta para pagar, quanto que seria para você pagar ela na data de hoje, para você saber o valor real dela hoje. Qual era o valor inicial, ou seja, quanto já está rolando de juros nisso e qual é a taxa de juros dessas dívidas. Por incrível que pareça, tem muita gente que deve e não sabe nem para quem está devendo. Como que você consegue entrar numa guerra se você não conhece o teu inimigo? Então é fundamental você ter o teu endividamento organizado para poder montar uma estratégia. Depois disso, uma vez que você já organizou o teu orçamento e agora você está com as tuas dívidas organizadas, você começa a verificar que existe espaço para você começar a quitar as primeiras dívidas. Mas se o teu endividamento for um endividamento mais grave, talvez isso não seja suficiente. E é a partir daí que a gente vai utilizar outras técnicas, como por exemplo, técnicas de renegociação, consolidação, substituição e portabilidade de dívidas. Significa que você pode fazer dívidas novas para quitar dívidas velhas, ou melhor, dívidas boas para quitar dívidas ruins, ou dívidas mais baratas para quitar dívidas mais caras. Quer um exemplo? Se você deixa uma fatura do cartão de crédito vencer porque não tem dinheiro para pagar, essa fatura vai rodar nos juros do rotativo, que giram em torno de 15% ao mês. A partir do momento que você aprende, na nossa metodologia, que um empréstimo pessoal vai ter uns juros que é cerca de 4 vezes mais barato que esse, você começa a entender que vale a pena talvez você pegar um empréstimo para poder quitar essa fatura do cartão e então ficar com uma dívida mais barata para o futuro. Ou então, se o teu banco está difícil de negociar, se ele cobra muito alto nos juros, tanto dos seus acordos quanto de novas dívidas que você estiver pegando, você pode pensar numa portabilidade de dívida, que é um direito de todo consumidor, que é você pegar a dívida do banco A e levar para o banco B, que vai te cobrar menos juros e vai querer ter você como cliente, porque ele não vai te financiar de graça, ele também vai ganhar juros, só que ele vai ganhar menos do que o banco A e para ele tá tudo bem. Mas se o seu endividamento for muito crítico, também às vezes utilizar somente essas duas técnicas, que é você tentar incorporar suas dívidas no orçamento novo, ou tentar fazer portabilidade, ou renegociações, ou consolidação, talvez não seja suficiente. E aí você vai para o terceiro passo, que talvez seja você se desfazer de alguns bens para você poder amortizar parte dessa dívida e fazer as coisas encaixarem. Pode ser um segundo carro na família que foi considerado supérfluo lá atrás, quando você avaliou teu orçamento. Pode ser uma casa de praia, porque nem sempre só quem ganha pouco se endivida. Tem muita gente que tem uma renda muito
muito grande mensal, só que tudo que ganha gasta, está endividado, só que tem bens que podem ajudar nessa amortização. Saber que bens são esses, né? O que é mais interessante de você vender ou não é ponto fundamental para te ajudar também a sair desse caos financeiro. E aí, por último, né, o último ponto desse terceiro passo do M6PI é talvez, caso não tenha jeito, caso você esteja com endividamento que é considerado crítico, você utilizar o que eu chamo de inadimplência inteligente. É você começar a postergar o pagamento de algumas dívidas, onde, em contrapartida, você vai formar uma reserva de emergência para quitação de dívidas e lá na frente você vai começar a receber acordos esses que podem chegar a descontos de 70%, 80% até 90% na hora da quitação. Aí você pode estar me perguntando assim, cara, mas é isso mesmo? Você vai me ensinar a ficar devendo? É isso? É isso mesmo? É isso mesmo. Talvez ficar devendo seja sim uma estratégia dependendo do teu caso. É claro que o processo de inadimplência tem suas consequências. Uma delas é você ser executado pelo banco credor. Agora, se você fizer isso de uma maneira planejada, se você fizer isso através de um checklist que vai te apresentar se esse é o momento certo de você fazer isso ou não, se você fizer isso com a metodologia certa, e é por isso que eu chamo de inadimplência inteligente, você vai fazer isso sem risco e você vai conseguir os acordos necessários na hora da quitação. Então, uma vez que você já tem uma estratégia para sair do endividamento e vai aplicar ela, você entra no quarto passo do M6PI, que é você, depois de uma vida financeira que já saiu do caos financeiro, que está começando a ver uma luz no fim do túnel para você poder enriquecer e atingir a liberdade financeira, você tem que começar a entender de como é possível fazer o dinheiro trabalhar para você. O quarto passo do M6PI, ele é fundamental para você aprender a fazer o dinheiro render. Eu vou te ensinar a investir. Pode ser que ainda seja uma coisa meio longe se você está procurando esse curso porque você está endividado, mas eu vou te falar que é possível sim já começar a investir mesmo com dívida. Então eu vou te ensinar tudo que você precisa para começar a investir e tudo que você precisa para começar a formar uma carteira de investimentos que vai te levar à liberdade financeira no longo prazo. E isso tudo sem palavra difícil, sem muita complexidade, de uma forma muito simples. Quem complica para falar de investimentos é quem quer tirar dinheiro de você. Dá para investir de uma forma muito simples e prática e esse é o quarto passo do nosso método. Já o quinto passo do nosso método, a gente coloca tudo isso que foi falado na prática. Eu vou te ensinar a investir na prática, eu vou te ensinar os melhores lugares para investir, os melhores investimentos, quais rendem mais, como que você pode se blindar do risco, tudo isso na tela do computador de uma maneira muito prática, ou seja, não tem como você deixar de fazer, você vai fazer comigo num passo a passo. Por fim, o nosso sexto passo, que eu considero que é um dos mais importantes, é você ficar de mão dada comigo nesse método. O sexto passo é o passo onde eu disponibilizo para você todas as minhas lives gravadas com a comunidade M6PI. A comunidade M6PI é uma comunidade com grupos de alunos que estão com o mesmo foco, sair do caos financeiro e atingir a liberdade financeira. É uma comunidade super ativa onde eu faço lives semanais e essas lives falam sobre diversos assuntos. Uso do cartão de crédito, como formar a reserva de emergência ideal, como tratar quando uma dívida foi judicializada, como fazer para poder utilizar a lei do superendividamento, enfim, são vários temas toda semana. E no passo 6, todas essas lives ficam gravadas para você assistir aonde e quando você quiser. Bom, eu não sei se você já entendeu o que eu quero te apresentar com esse método. Eu quero te apresentar um passo a passo que vai te livrar do caos financeiro, mas muito mais do que isso. Eu quero te apresentar uma forma que você vai ter de absorver educação financeira durante toda a tua vida. Porque se você fizer parte do método, todos os teus acessos são vitalícios e você passa a ter contato comigo, Gui Vendramini, o tempo todo ao longo da tua jornada. Tá, mas quem é esse tal de Gui Vendramini? Por que eu vou confiar nesse cara? Eu vi ele lá no Instagram e agora eu me interessei sim pelo método, mas será que ele tem condição realmente de me ajudar? Bom, eu já disse isso no início do vídeo. Eu tenho mais de 10 anos de experiência resolvendo problemas financeiros de centenas de famílias. Eu sou educador financeiro e eu tenho registro de especialista tanto na Anbima quanto na CVM, que são dois órgãos que regulam o mercado financeiro no Brasil. Eu sou engenheiro de formação e também já tive uma vida bagunçada financeiramente, já tive uma vida endividada, já passei cheque sem fundo, já peguei empréstimo sem poder pagar, porque no início da minha carreira eu ganhava muito bem, só que eu também custei a entender a necessidade de ter uma vida financeira organizada. E aí eu fui aprendendo a lidar com dinheiro, eu fui aprendendo cada vez mais a mentalidade financeira para o enriquecimento e hoje eu distribuo esse conhecimento para milhares de pessoas.
lá nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto até mesmo lá no podcast, no Moneycast, no Spotify, eu distribuo conhecimento e educação financeira todos os dias, e de graça, para todo mundo. Só que no M6PI, todo esse conhecimento aqui dentro dessa cachola tá lá gravado, em mais de 20 horas de aula, para você poder aprender tudo nos mínimos detalhes e finalmente conseguir sair do caos financeiro que pode estar te deixando sem dormir, ansioso, ansiosa durante tanto tempo na tua vida. Mas eu ficar falando aqui que o método é maravilhoso, que o método funciona, que o método é isso, que o método é aquilo, é muito fácil. Mas eu quero te mostrar isso através da melhor forma possível, que é através do depoimento de muitos dos meus alunos. Presta atenção nesse aqui. Essa pessoa tinha uma dívida de quase 29 mil reais e o banco ofereceu uma proposta de quitação dessa dívida por menos de 4 mil reais. Você tem ideia do que é isso? Do percentual de desconto disso? Eu estou falando do nosso método em atividade, sendo efetivo. Já esse daqui é um depoimento que me emociona, presta atenção. Acabei de assistir, mas vou repetir. Depois de afundado em dívida, sem ver a luz no fim do túnel, foi o melhor investimento que fiz esse curso. Acabei de fazer uma reunião aqui com meus 2 filhos pequenos e esposa e disse: depois desse curso, papai será diferente, vamos mudar de vida. O menor perguntou: vamos ficar rico? E eu disse: sim, é só seguirmos a orientação do tio Gui. Incrível, né? É muito legal quando a gente vê que uma metodologia simples pode mudar realmente a vida de uma família. Outro depoimento aqui, ó. Gui, completamos nossa reserva de emergência e vou começar a investir na minha carteira. Vou seguir pelos fundos mesmo. Muito obrigado por tudo. Raro ver alguém que se dedica tanto pelos alunos como você. Você é fera. Ou seja, a pessoa estava endividada, a pessoa saiu das dívidas, começou a formar uma reserva de emergência para nunca mais se endividar e agora vai começar a investir. Eu quero que você foque na última frase desse depoimento. Raro ver alguém que se dedica tanto pelos alunos como você. Por que isso? Porque nesse ponto, modéstia à parte, você vai perceber, eu dou muita, mas muita atenção para todos os meus alunos. Eu até tenho uma equipe para poder me ajudar com suporte, porque hoje no M6PI são mais de 2.600 alunos no método, além da comunidade. Então eu também sou uma pessoa só, eu não consigo dar conta de tudo. Mas quando se trata de dúvida, de estratégia, de insegurança, de uma questão de mentalidade, de ansiedade, de psicologia, eu vou estar sempre disponível para você. Todos os meus alunos têm meu WhatsApp e eles mandam mensagens para mim diariamente e eu respondo todas elas. Bom, agora que você entendeu qual é o método e como ele funciona, o método que vai te fazer deixar o caos financeiro para trás e vai te enriquecer, eu quero te dar a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso. Eu vou liberar a página de vendas para você poder dar uma olhada nisso. Eu quero que você olhe com detalhes para quem é esse método, para quem não é esse método. Eu não quero te prometer aqui nenhuma mentira. Eu não quero prometer que eu vou limpar teu nome em 7 dias. Eu não quero te prometer que você vai sair das dívidas em 30 dias. Cada caso é um caso, mas uma coisa eu posso te falar. Se você aplicar esse método na ponta do lápis, você vai sair do endividamento. É fatal. Hoje são mais de 2.600 pessoas que estão deixando o caos financeiro para trás. Eu recebo depoimentos todos os dias. Esses que eu li para você agora são apenas alguns. Lá no meu Instagram tem centenas. Então você dá uma olhada e você vai ver que o método funciona. Para você poder se matricular nesse método, eu quero que você preste muita atenção. Você tem a opção de só fazer parte do método, de só fazer parte do treinamento. Ou você tem a opção de fazer parte do treinamento e também ingressar na nossa comunidade. É uma coisa que vai depender de você e da tua possibilidade de investimento. Então, vai lá mais embaixo nessa página, tenta entender quais são as tuas possibilidades. Eu quero terminar esse vídeo com um último recado para você. Você sair do teu caos financeiro não depende de aumentar o teu salário, não depende de você pegar novos empréstimos, não depende do teu acesso ao crédito. Você sair do caos financeiro só depende da sua força de vontade, só depende de você aplicar a estratégia correta, só depende de você aprender a negociar da forma correta com os bancos. Se você tiver isso na mão, você vai conseguir sair da situação que você está, independentemente da situação que você está. Você pode estar com 10 mil de dívida, 20 mil, 30 mil, 100 mil. O meu método já ajudou pessoas com mais de 600 mil de dívidas. E essas pessoas hoje estão formando reservas financeiras, estão enriquecendo, estão conquistando metas financeiras, estão realizando sonhos. E aí, vem comigo? Vamos para o M6PI? Te espero lá.